Fala galera ligada no Pautas e Táticas, análise rápida de uma seleção que está decepcionando. Tô gravando agora cedinho, né? Daqui a pouquinho vai entrar em campo a seleção belga. Dependendo da hora que você vê esse vídeo, a Bélgica pode até estar eliminada da Copa do Mundo, quem diria, né? Então a gente tem que postar antes do jogo a análise de essa, que é uma das grandes seleções, né? Pelo menos no papel, na expectativa dessa Copa do Mundo, mas que está devendo futebol. E a gente fez aqui algumas anotações, né? Das duas primeiras partidas, para explicar, né? Os porquês da Bélgica estar indo tão mal e quais são os problemas táticos, principalmente desse time do Roberto Martinez, que foi tão bem na última Copa do Mundo, terceiro colocado, inclusive ao gosto do Brasil naquele Mundial de 2018 na Rússia. Então, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Espero conquistar a sua inscrição, seu like, seu feedback e seu compartilhamento com os amigos, beleza? Vamos pegar aqui a nossa prancheta, abrir nossas anotações para falar desse time belga. Primeira rodada contra o Canadá. Courtois no gol, Den Donker, Alderweireld e Vertonghen na zaga, Castanhe o ala pela direita, Witsel e Tielemans, os dois volantes, Ferreira Carrasco, o ala pela esquerda, De Bruyne, meia direita, ponta direita, jogava aqui no meio espaço à direita, no trio de ataque, com o Hazard à esquerda e o Batshuayi mais à frente. O Lukaku começou a Copa lesionado. Confesso que quando eu vi a escalação oficial sair, que sugeria esse 3-4-3, né, com o Den Donker na zaga, eu duvidei que fosse essa disposição tática mesmo, mas o jogo começou e a formação era exatamente essa. Den Donker à direita da zaga com Alderweireld e Vertonghen, Witsel e Tielemans na dupla de volantes, Castanhe e Carrasco nas alas, De Bruyne, Hazard, meias atacantes e Batshuayi à frente. Na saída de bola, o Witsel recuava. O De Bruyne ficava na mesma linha do Tielemans. O Hazard na mesma que o Batshuayi. Então nos primeiros passes do time era uma espécie de 3-1-4-2. Defensivamente, nitidamente, dava para ver uma linha de 5 mais 2 volantes. Os dois alas recuando, o Tielemans e o Witsel. E um espaço enorme entre essa segunda linha, a linha dos volantes, e os três elementos do ataque. Um espaço gigantesco, 7 jogadores atrás da linha da bola e 3 jogadores muito distantes, pouco produtivos, pouco intensos para poder ajudar na defesa. O esquema defensivo era algo próximo de um 5-2-2-1 ou 5-2-3. Aos 10 minutos o Canadá teve pênalti ao seu favor e o Courtois pegou. O Canadá começou aquele jogo com mais iniciativa ofensiva, aproveitando especialmente os espaços pelos lados na segunda linha belga. Exatamente esses espaços, pela falta de cobertura, pela falta de ajuda desses jogadores, Hazard e De Bruyne, aos volantes, beleza? Além disso, os atacantes, além de ficarem muito longe do setor defensivo, fazia com que essas bolas longas, essas bolas viradas, né, da Bélgica, dos laterais para o meia, ou mesmo dos volantes para o meia, fossem a principal forma de progredir da equipe. Os setores estavam muito descompactados. Ainda assim, mesmo jogando mal, a Bélgica abriu o placar. E o gol que abre o placar sai de uma jogada dessas. Bola longa, no Batshuayi, ele domina e marca. Eu vi alguns chamando isso de estratégia para ter superioridade numérica na defesa. Tendo 3 na frente, o Canadá não poderia passar com mais de 6 jogadores, porque ficaria em igualdade ou inferioridade no contra-ataque. Porque se ele mantém 3 jogadores para poder ter 7 atacando, ele teria igualdade. Se ele mantém 2, ele teria inferioridade. Então ele teria que prender automaticamente 4 jogadores na sua última linha para poder ter superioridade contra esses 3. E aí só poderia atacar com 6, a Bélgica teria um jogador a mais. Não sei se foi essa estratégia lá do Roberto Martinez, não. O Vieira era um time muito descompactado e com muita dificuldade para poder progredir. Além disso, uma principal dificuldade que foi detectada, o De Bruyne insistentemente caindo para o meio quando recebia a bola, e o time dependia da ultrapassagem do Castanhe, que tinha que correr da primeira linha até a linha de fundo para dar profundidade por aquele lado.
o camisa 7 quase sempre optava a jogada com o Hazard. Quando ele trazia a bola da direita para o meio, ele fazia o passe para o Hazard. E o Castanhe não passava, quem passava era o Tielemans. Ele sempre estava passando livre, sempre estava pedindo a bola, mas nunca recebia. O De Bruyne trazia da direita e ou tentava a conexão com o Batshuayi ou tentava com o Hazard. O movimento que o Lukaku faz, né, natural, aquele movimento em X, aquela troca de posição, que inclusive a gente viu no gol que o De Bruyne fez contra o Brasil em 2018, fez falta. O time sente falta no jogador atacando a profundidade, principalmente pelo lado direito. E o Hazard não está na melhor das suas fases, nem no clube, quem dirá na seleção. Então esse movimento do Lukaku, quando o De Bruyne pega a bola e vem para o meio e o Lukaku cai para a ponta, faz muita falta. Porque quando o Lukaku faz isso, ele arrasta com ele a marcação de um zagueiro. E quando o De Bruyne corre para o meio, ele arrasta com ele a marcação de um lateral. Então, o Lukaku ataca um espaço vazio e o De Bruyne também acaba atacando um espaço vazio. É uma troca de posições que confunde a defesa e que não estava acontecendo nesse time belga. Eu terminei o primeiro tempo com a clara impressão que o time precisava abrir mão de um dos 3 zagueiros para colocar um jogador na profundidade pela direita. Esse jogador poderia ser o Meunier na segunda linha, que é um ala de origem, o Mertens, que em outras campanhas foi titular, ou até mesmo o Thorgan Hazard, que jogou de ala pela esquerda, inclusive, na própria seleção belga. Para se ter uma ideia, foram 14 finalizações canadenses só no primeiro tempo, um pênalti perdido e outro ignorado pela arbitragem. Para o segundo tempo, o Roberto Martinez trocou um dos volantes, o Tielemans, pelo Onana, e na lateral esquerda o Carrasco deu lugar ao Meunier, que foi para a direita, o Castanhe foi para a esquerda. Aos 62, ele também troca o Hazard pelo Trossard. Todas mudanças de uma peça por outra da mesma posição, mas sem alterar o sistema tático. Houveram muitas críticas quanto à atuação do De Bruyne, mas imagine o seguinte cenário. No clube ele está habituado a jogar com 10 homens de linha, praticamente no campo de ataque. Nesse jogo ele era a ligação entre 7 atrás e 2 na frente, fora a distância técnica entre Haaland e Batshuayi, né? Convenhamos, a gente não precisa nem fazer nenhum comentário em relação a isso. Segunda rodada contra Marrocos. A gente apontou, na primeira rodada foi vitória da Bélgica, mas não jogou bem. Canadá foi melhor. Segunda rodada foi derrota para o Marrocos. Entraram no time Meunier, Onana e Thorgan Hazard. Saíram Dendoncker, Carrasco e Tielemans. O sistema base mudou para um 4-4-2. Sem bola. Com o Hazard e o Batshuayi um pouco mais à frente. O De Bruyne partindo ainda do lado direito, dessa vez mais aberto ainda. Aqui pelo lado esquerdo ficava o Thorgan, o Castanhe começou o jogo pela esquerda e o Meunier pela direita. Com bola, o Meunier ganhava liberdade pela direita. Com isso, o De Bruyne caía para o meio. E aí o Castanhe ficava quase que como um terceiro zagueiro. O sistema se modificava para uma espécie de 3-5-2. Em tese, essa ideia é boa. Essa ideia é ótima, porque o De Bruyne fica um pouco mais com mais campo para correr, né, numa zona de atuação que é melhor para ele. O time passa a ter um jogador a mais na profundidade, a compactação do time aumentou, a velocidade pelos lados também. O primeiro tempo foi melhor até da Bélgica do que no jogo contra o Canadá. 70% de posse, o dobro de finalizações, porém pouca efetividade, tendo acertado o alvo em apenas um chute. Porém, no fim da etapa inicial foi Marrocos que chegou a abrir o placar naquela partida com o Ziyech de falta, mas um companheiro de posição estava impedido e acabou o gol sendo anulado. Ironicamente, o gol do Marrocos, que valeu, saiu exatamente assim no segundo tempo, porém com um autor diferente, né? O Sabiri bateu direto e o Courtois aceitou. Depois esse gol foi até revisado e foi dado para um desvio de um outro jogador que estava ali para conferir o lance e o gol não foi de falta. Mas enfim, no fim do jogo, quase que como um castigo, veio o segundo gol dos marroquinos que cravaram a derrota belga no segundo jogo da Copa. Nesse jogo, o Lukaku fez a estreia dele na Copa, demorou bastante para entrar, só aos 79, pouco tocou na bola, a tendência é que ele seja titular na terceira partida, porque ele iria até ser preservado, né, nas duas primeiras partidas. A ideia não era que ele jogasse os primeiros 180 minutos, mas o desespero belga era tanto nessa segunda partida que ele entrou em campo, mas nada pôde fazer. Então tem algumas coisas aqui
para poder corrigir a seleção belga. Tem todo um climão, né? Eu ainda não sei se o tom do De Bruyne foi realmente o tom sincero de falar que a seleção belga não tem chance, né, nessa Copa, porque o time está envelhecido. O Vertonghen depois também deu uma alfinetada nele, ou se essa foi só uma crítica rebatendo uma crítica que veio de fora, de imprensa, de torcida, de analistas, de falarem, terem essa opinião sobre o time belga. E aí, quando ele foi dar a entrevista, ele meio que ironizou, repetindo a crítica e assim tirando o peso da seleção dele. Eu ainda não sei, minha primeira interpretação foi essa, mas ainda não sei se ele realmente estava falando sério e está jogando essa Copa do Mundo por jogar. Me parece bem mal-humorado o De Bruyne nas entrevistas, mas o time belga aí tem muita coisa para melhorar, como a gente viu aí no vídeo. Problema de compactação, problema de escalação, né? Precisa ver aí se o Lukaku realmente vai entrar no time, se o Hazard realmente merece ser titular. Tem muitos problemas aí para resolver nesse quebra-cabeça, o Roberto Martínez. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligado no Pautas e Táticas e até a próxima.